anos, esse ano eu completo 55. Eu sempre contribuí sobre o teto máximo, e acho que não tenho vergonha nenhuma, é até bom que os nossos ouvintes aí saibam, eu ganho R$ 1.400 por mês de aposentadoria. Eu contribuí sempre sobre o teto previdenciário. Parabéns. Sempre sobre Parabéns. o teto previdenciário. Agora, por que você se aposentou? Porque, na verdade, o valor que eu continuaria pagando não vale a pena, então eu tenho que ter esse retorno. Mas o problema da Previdência, eu entendo até que esse fator previdenciário é inconstitucional, né? Agora, você vai brigar no judiciário, esse não é, acho que, o nosso foco, o objetivo. A Previdência tem que arrecadar. E para arrecadar você tem que ter a atividade formal. E uma das alternativas é através do trabalho temporário. É por isso que nós escrevemos esse livro, estamos colocando esse ponto polêmico, terminarmos com essas inseguranças jurídicas que existem ainda no mercado. Esse material está disponível na CASP, né? Está disponível na CASP, em todas as subseções. A Caixa da Ciência dos Advogados de São Paulo. Isso. E lá, nós graças ao doutor Anis Kifuri. Aliás, o doutor Anis Kifuri, ele tem aquela livraria, na verdade ele coordena aquele sistema de livrarias móveis, né? A livraria cada dia está num fórum de São Paulo. Interessante o trabalho do doutor Anis. Exatamente, né? tem feito um brilhante trabalho. Né? Eu trabalho junto lá com o doutor Fábio Romeu Canton e outros diretores lá da Caixa de Assistência. Né? Exatamente. E lá na subseção do Tatuapé, subseção do Tatuapé, nós inauguramos uma livraria há mais ou menos uns 2 meses, e eu acredito que se não está ainda disponível lá a obra de vocês, mas tenho certeza, vamos requisitar essa obra lá. Popular da inauguração. Você estava presente, né? Exatamente. Foi bonito, né, o evento. Muito bom. Muito bom, né? E olha, Inclusive importante, com desconto que a CASP oferece para todos os advogados, né? A CASP. a CASP tem 25% de desconto sobre os 25%. carros, para todos os advogados. Você sabe que estava visualizando que a CASP hoje ela traz inúmeros benefícios para os advogados. Se não bastasse questão dos remédios genéricos, Sim. e agora me parece que até desconto nos cinemas, né? Sim. O advogado que tem a carteira da OAB, ele vai até a CASP no centro e ele tem desconto de metade do preço, aquisição de computador. Essa semana foi fechado, saiu até no site da CASP a questão de você fazer curso de inglês com 40% de desconto. Muito bom, né? Tem inúmeras coisas. Plano dentário, profilaxia gratuita para os advogados. Muito bom. O internauta ele pergunta o seguinte: como se enquadra o freelance que trabalha por tarefa? Então, o freelance é uma questão diferenciada, né? Essa questão de freelance, ela é um pouco complicada, né? Porque a gente está tratando aí então de um profissional autônomo. Já me interessou que eu sou freelancer. Que ele presta serviço, né? Ele é a própria pessoa sem nenhum vínculo com a pessoa que está tomando o serviço. Então, a responsabilidade técnica do serviço é dele. Então, o freelancer ele é enquadrado na categoria de autônomo. Agora, o freelance, nós temos que ter aquele freelance que realmente exerce aquela atividade. Não é aquele cidadão que trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, e o pessoal fala, é freelance. Subordinação. O Lucas pergunta para nós em relação ao freelance. O Lucas também ele menciona que as empresas hoje elas acabam tendo que retroceder à idade da pedra para acompanhar a burocracia governamental. Vocês acham mesmo que é muito burocrática? Não, com certeza, com certeza. Muito, né? Ele foi muito feliz até na colocação, aquele exemplo que eu coloquei ainda há pouco. Quer dizer, depois de 37 anos, você voltar, desculpa a expressão que eu vou batucar no computador, aí uma média de 1 milhão de contratados, que é a média diária que nós temos, é uma coisa insana, isso tem que ser mudado. Né? E, aliás, se for feita uma estatística em relação às contratações através do CAGED como uma modalidade, o trabalho temporário hoje, eu digo assim, é um dos maiores arrecadadores da Previdência Social. E pode melhorar muito, tá? Porque não existe praticamente, a sonegação é zero. Você já faz a retenção disso na fonte. Então precisa ser incentivado, para que a gente não volte realmente à idade da pedra, como falou o colega. E sem falar que o trabalhador temporário, ele tem todos os direitos do efetivo. Ele tem direito a um 12º de férias, um 12º de 13º, fundo de garantia, o recolhimento contribui para a Previdência. Então é uma atividade totalmente favorável, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. O que você acha, doutor Arles? Eu estou pensando aqui nos benefícios do freelancer. Nós autônomos, né? Não é fácil para o advogado, né? Advogado autônomo. Exatamente. Né?
acaba tendo que fazer o recolhimento, né, da sua previdência. Não é fácil. Agora, me fala o seguinte, fiquei pensando naquele cidadão que precisa postular os seus direitos na justiça, precisa buscar o seu direito. Ele tem que contratar um advogado. Aí eu pergunto, como é que funciona essa contratação na Justiça do Trabalho? Por que a minha pergunta? Porque, por exemplo, você vai fazer hoje uma separação, um divórcio, né, qualquer tipo de causa civil, você tem um meio de contratação do advogado que me parece que é um pouco diferente do profissional que trabalha no direito do trabalho, especificamente, com o direito do trabalho. O profissional, o advogado, no direito do trabalho, me parece que ele não cobra inicialmente nenhum valor, me parece que é por porcentagem. Então explica para nós, os internautas, como que funciona esse tipo de contratação no direito do trabalho. Bom, hoje a OAB, né, estabelece que toda a causa trabalhista, o reclamante, você cobre de 20% a 30%, isso é um parâmetro. Então o que o mercado trabalha hoje é de 20% a 30%. Hoje o mercado trabalha com 30%. Ou seja, então, do resultado da demanda, do que você oferir na demanda, no final da demanda, 30% são os honorários advocatícios. Tem gente que reclama, né? 30% é muito, né, para o advogado, mas eu acho que é um valor justo. E ainda você corre o risco de... Não é antiético, né? A questão dos 30% não é naturalista. Não, até porque o advogado pode cobrar 30% normalmente. Até porque o OAB é isso aí com base na tabela de honorários da ordem. E qual é o site da ordem? www.oabsp.org.br. Lá existe a tabela, né, de honorários. Existe tem no lado previsão, esquerdo né? do site, embaixo tem. Tem previsão. Então o advogado cobra 30% inicialmente. Exatamente. É isso? Exatamente. E precisa ter contrato escrito. Efetivamente. E o estatuto fala sobre isso. Fala. O estatuto, com a evidência, disciplina. É uma ação de risco, né? Na verdade, sobre o proveito econômico, você vai oferir 30% daquele valor. Agora, também é claro, quando se contrata um advogado, e a gente fala do juspostulante, às vezes tem muitos direitos que são sonegados que efetivamente, se não forem pleiteados de uma forma assim ampla, depois você perde oportunidades. Agora, por exemplo, pleiteou, por exemplo, vamos exemplificar, pleiteou saldo do salário, né, que eu posso mencionar de salário, 13º, mas esqueceu das férias, vamos dizer. Né, a demanda foi julgada, sentença, ele recebe esse valor. Se amanhã depois ele quiser postular as férias, ele pode? Pode, desde que não tenha prescrito o direito de... Agora o prazo para o cidadão entrar com uma ação trabalhista hoje, qual que é? São 2 anos, podendo reclamar os últimos 5. Os últimos 5 anos. Exatamente. Então um trabalhador que trabalhou 10 anos numa empresa, ele tem, a partir do momento da rescisão, ele tem 2 anos para entrar com a demanda. Só que aí ele pode pleitear os últimos 5. Tá? Só então, os da data da distribuição, os 5 anos para trás. Se passar dos 2 anos, perde o direito. Praticamente. Prescreve. Você sabe que essa questão de contratação é corriqueira no Tribunal de Ética. Vira e mexe, nós temos que julgar colegas que são representados porque o cidadão não aceita 30%. É por isso que na hora de procurar um profissional, tem que Infelizmente, procurar um aparece profissional muito no tribunal. sério. A Né? gente Exatamente. julga pelo arquivamento, porque na realidade tem embasamento na Sim, feita. Sim. Perfeito. Mas tem bastante. E sem falar que na hora da contratação você faz um contrato com o cliente, ele aceita, né? Porque ele tem a prerrogativa de procurar outro advogado também, se ele não concordar com o honorário do advogado que ele está procurando. Sim. Ou seja, é um contrato, né? Sim, E aí perfeito. se rege a obrigação de ambas as partes. Né? Agora, o cidadão também tem que acompanhar o que o profissional está fazendo também, né? Claro. Porque tem gente que entra A na relação justiça, cliente-advogado ela vai muito bem até a hora do pagamento, né? É verdade. A hora do pagamento começa a verdade. complicar. É como casamento, né, doutor? Sempre antes do casamento é meu bem para cá, meu bem para lá. E depois na separação, meus bens, e só penso nos bens, na verdade? É verdade. E o bem fica de lado. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, quando a gente fala em demanda, só para dar um exemplo do trabalho temporário. Essa é uma modalidade que ela é informada,
através da RAIS. Você tem o cadastro no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. As contribuições previdenciárias você tem através da GFIP, mensalmente elas são informadas, e conta como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, goza de todos os direitos previdenciários. O que acontece? Eu tenho aqui um exemplo um tanto quanto esdrúxulo, mas aconteceu na nossa carreira. O Adriano deve lembrar disso, de uma demanda aonde o cidadão, isso foi o ano retrasado, há 20 anos atrás, começou na empresa como temporário. A própria lei incentiva que você faça a efetivação. E assim aconteceu. Esse cidadão trabalhou 20 anos nessa empresa e quando entrou com a reclamação trabalhista, consequentemente, ele incluiu no polo passivo a empresa de trabalho temporário. E ela tem que atuar nesses autos. E aí você acaba encarecendo. Gente, além de prescrito, você entendeu? Decaiu o direito, quer dizer, não existe motivação. Então, o judiciário, mesmo porque o trabalho temporário, você transfere o poder técnico, disciplinar e diretivo. Se eu transferir o poder diretivo, já não complementa o artigo 2º da CLT, da caracterização de vínculo. Se eu tenho o poder diretivo, eu sou empregador, então o tomador de serviço responde. E é o que, na verdade, as empresas acabam sucumbindo em relação a honorários. Ela precisa ter um advogado para defendê-la. Aliás, né, esse tema ele traz uma gama de aspectos. Exatamente. Mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Puxa vida. É uma pena, né? Eu gostei muito da participação de vocês. Eu acho que essa obra será um sucesso. Desejo o programa Questão de Justiça deseja muito sucesso a vocês, tá? E gostaria de convidá-los a retornarem outra vez aqui no programa Questão de Justiça para falar sobre, não só sobre o trabalho temporário, mas sobre o direito do trabalho como um todo. Agradeço a presença de vocês. Nós é que agradecemos. Agradeço a presença do Dr. Aires, presidente da Comissão de Segurança Pública, tendo trazido esse apoio da OAB. E o programa Questão de Justiça vai ficando ser feito em segurança. Em segurança agora, né? O programa Questão de Justiça vai ficando por aqui e nós voltamos na próxima terça-feira com mais um programa Questão de Justiça. Até lá.